Muito tem se falado do apego evitante nas redes sociais. É um assunto que caiu aí no gosto popular. Só que as pessoas têm se referido aos evitantes como pessoas frias, difíceis, manipuladoras, até narcisistas, pessoas das quais a gente deve fugir, correr, porque são pessoas que vão fazer a gente sofrer, trazer muito desgaste, dificuldade nos relacionamentos. Mas você já se perguntou por que que alguém se torna evitante? Então hoje eu estou trazendo esse conteúdo para justamente explicar para vocês. Primeiro eu quero falar sobre a teoria do apego em si. A teoria do apego foi desenvolvida pelo John Bowlby, um pesquisador que durante muitos anos fez essa pesquisa. Ele acompanhou a interação entre mães e bebês e vários tipos de mãe, né? Mães que eram muito protetoras, muito presentes, muito cuidadoras, mães ausentes, mães mais frias e indiferentes, mães que tinham um comportamento mais bravo, e como os bebês reagiam a essa interação com a mãe e qual tipo de vínculo eles vinham a desenvolver com elas ao longo do tempo. Então, através desse estudo, ele desenvolveu essa teoria porque ele identificou os tipos de apego existentes: o apego ansioso, o apego evitante, o apego seguro e o desorganizado. E o apego evitante, especificamente, porque como que ele se desenvolve? Ele se desenvolve através do vínculo com os pais ou cuidadores, né, quem ocupa essa posição, que também é evitante. Para uma criança desenvolver o apego evitante, ela tem que ter tido pais evitantes. E esses pais vão manifestar esse vínculo evitativo com as crianças através de alguns tipos de situação, de comportamento, como por exemplo, pais que são muito ausentes fisicamente, seja por conta do trabalho, trabalham demais, nunca estão em casa, estão sempre viajando, a criança vai se sentir muito sozinha, desamparada, e ela pode vir a desenvolver esse apego evitante. Pais que, diante da demanda da criança, diante da necessidade afetiva, emocional dela, de troca, de proteção, de acolhimento, esses pais, eles reagem com evitação. Eles são indiferentes, eles não dão atenção, eles são indisponíveis afetivamente para essa criança. Tem também pais que são pessoas mais frágeis, que não conseguem muito dar conta dos problemas da vida, não conseguem se comportar como adultos que são responsáveis por manter e sustentar aquela estrutura familiar. E aí essa criança sente que não pode contar com esses pais porque eles não dão conta e ela acaba amadurecendo muito rápido, ela acaba sendo a adulta da família, muitas vezes há uma inversão de papéis e essa criança passa a entender que ela não tem com quem contar. E aí se desenvolve um adulto muito autossuficiente, muito independente, muito autônomo, que não confia nas pessoas, que já sempre parte do princípio de que não vai contar com ninguém, que só pode contar com ele mesmo. Então essas são as situações mais clássicas que a gente vê dentro dos lares e que propicia o desenvolvimento do apego evitante. O apego de qualquer um de nós, ele é desenvolvido na infância, geralmente até os 2, 3 anos de idade. E por que isso acontece? O bebê, ele já tem uma necessidade, desde muito pequeno, de estabelecer esse vínculo com os pais, porque ele entende que ele precisa desse acolhimento, desse amparo, dessa proteção para a sobrevivência dele. Então ele já tenta estabelecer esse vínculo, ele tenta conquistar já, né, esse amor, esse apreço, esse cuidado dos pais para a sobrevivência dele. Então isso acontece nessa fase. Mas quando a reação, a resposta que os pais oferecem não é adequada, não é a mais saudável, não é a mais equilibrada, os apegos ansioso, evitante e desorganizado vão se desenvolver. Então é por isso que alguém se torna evitante. E a partir daí, a partir da infância, esse apego está estabelecido e é esse apego que vai também existir na vida adulta, que a gente vai perceber nas interações, nas relações que esses adultos vão estabelecer, a gente vai perceber no comportamento dessas pessoas. Porque o evitante, gente,
ele entende que ele não conta com ninguém. Ele entende que se vincular, se apegar, amar é perigoso. Porque quando isso existiu, né, lá na infância, essa criança sofreu. Essa criança ela foi rejeitada, essa criança foi evitada, essa criança não foi acolhida, ela não foi protegida. As necessidades emocionais básicas dela não foram atendidas, não foi dada importância para tudo que essa criança precisava afetivamente, emocionalmente e às vezes até estruturalmente. Né? Às vezes há também uma negligência em relação a uma estrutura básica mínima que qualquer criança precisa para se desenvolver bem. Então, o evitante ele vai entender isso. Eu não vou me vincular, eu vou evitar, porque as pessoas elas falham comigo. Eu não posso contar com elas. As pessoas não me dão importância. As pessoas não cuidam de mim. As pessoas não estão ali quando eu preciso delas. E aí eles formam essa casca, esse muro de proteção para não sofrer. E também eles se acostumam, né? Se acostumam a não ter carinho, a não ter cuidado, a não ter proteção, a não contar com ninguém. E então eles se acostumam a serem isolados, a serem mais sozinhos. Nos meus conteúdos, meus vídeos do Instagram, muitas pessoas interagem e perguntam, mas um evitante consegue se casar, se relacionar? Sim. Existem dois tipos de apego evitante. O desconsiderador, que é aquele evitante mais radical, geralmente costumam ser mais frios, geralmente podem ficar muitos anos sozinhos, não se relacionar, porque eles desconsideram a importância do vínculo na vida deles e às vezes até a importância das pessoas. Então, esse tipo de evitante é aquela pessoa que é muito autossuficiente, que ela confia muito em si mesma, gosta muito da própria companhia, muito sozinha, solitária, se acostumou a ser assim, a viver assim, e realmente considera que o outro não tem espaço para o outro na vida dele, que o outro não vai ter nenhuma serventia ali, não vai ajudá-lo, não vai compartilhar situações difíceis da vida com ele, então ele se vira sozinho, ele não precisa de ninguém. E tem o evitante ansioso. O evitante ansioso é aquele que ele quer se vincular, ele gosta das pessoas, ele quer estabelecer conexões e relações, mas tem uma ansiedade envolvida. Então, um evitante mais controlador, que ele se envolve, sim, ele se apega, mas dentro de um limite que ele estabelece. Então, ele se aproxima um pouco, se envolve um pouco, se vincula, mas quando ele se sente ameaçado por esse vínculo, porque ele acha que a outra pessoa está aproximando demais, essa relação está ficando muito íntima, está ficando mais profunda, e essa profundidade o ameaça, ele se afasta. Aí ele se retira um pouco, ele desinveste um pouco afetivamente dessa pessoa e dessa relação. Então ele vai apresentar esse movimento de vai e vem, que às vezes parece manipulação, que pode parecer abusivo e tóxico, mas não necessariamente é, né? É realmente um movimento de autoproteção, de autodefesa. Eu quero me vincular, mas tenho medo. Então, quando eu sinto medo, quando meu medo está ativado, eu recuo. Aí daqui a pouco me sinto seguro de novo, aí me aproximo de novo. Sinto medo, recuo de novo. Então, sim, esse tipo de evitante se relaciona, casa, né, estabelece vínculos, mas sempre com esse complicador, sempre com essa dificuldade. E tem solução? Tem. Né? Qualquer tipo de apego tem solução. Através da psicoterapia, com um profissional que domina a teoria do apego, que saiba utilizar a teoria do apego no tratamento, saiba utilizar técnicas voltadas para isso, a gente consegue fazer com que a pessoa que tem apego evitante vai perdendo o medo do vínculo, vai entendendo que aquilo que aconteceu com ela lá atrás foi uma situação específica, que as pessoas não são todas iguais, e que, portanto, não são todas as pessoas que vão rejeitá-los, porque o evitante tem medo da rejeição, né? E às vezes também até a dificuldade que eles têm de conversar a respeito da relação, dos problemas, de expressar o que eles sentem, é porque eles veem a crítica, a reclamação, a queixa do parceiro ou da parceira como uma rejeição a eles. Né? Eles estão desagradando. Então eles têm que se afastar. Então esse medo que eles têm vai sendo trabalhado em terapia. Para eles entenderem que as pessoas. Ele pode contar sim com algumas pessoas, que vai existir pessoas com quem eles possam contar, que terão pessoas que eles vão conseguir se vincular sem sofrer.
né, que relacionamento não é sempre sofrimento, que a intimidade, a profundidade, as emoções, elas não são perigosas, elas não são ameaçadoras, né? Então tem todo esse trabalho na terapia para que eles consigam derrubar essas crenças que foram desenvolvidas, para que eles consigam desativar esse sistema de alerta que está sempre ativado